Oi, gente, boa noite. Desculpa aí pela minha conexão. Acho que agora vai dar tudo certo. Deixa eu já enviar aqui para Denise. Vamos aguardar ela voltar aqui. Duda, você que tá aqui, tá me escutando bem agora? A internet melhorou? Aqui, a Denise já voltou. Acho que agora a internet tá melhor. Pronto, mudei de local aqui. Oi, Opa, olá. Você me escuta bem agora? estou te ouvindo. Ah, então ótimo, conseguimos. Hum. Denise, primeiro eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui comigo nessa entrevista hoje, né? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, viu? Ah, tudo bem. Oi, Agradecer Duda. também. Beijo. Oi, Thay. Beijo. Agora vai. Agradecer também ao seu fã-clube que teve um carinho muito grande comigo mais cedo. Ela é maravilhosa, eles todos são incríveis. E assim, Denise, para começar, eu queria saber assim de você, como é que foi o começo de sua carreira? Como é que você decidiu ser atriz? Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, né? Eu tinha um professor de teatro que gostava muito de teatro. E ele levava no curso clássico. Eu fazia curso clássico naquela época, tinha clássico, científico e normal. Quem gostava de letras, quem gostava de humanas, ia para o curso clássico. E eu fazia curso clássico, estudava latim, psicologia, filosofia e geografia, que era esse professor. E ele nos levava ao teatro. Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu só tinha ido ao teatro assistir concertos no Teatro Municipal, que meu pai gostava muito de música clássica, e aos domingos tinha de graça no Teatro Municipal. Então ele me levava. E era a única coisa que eu conhecia como teatro. E aí esse professor, que se chamava professor Gáudio, ele levava as turmas. Ele era até muito famoso no meio da classe teatral porque ele lotava teatros. Ele levava as turmas para assistirem espetáculos. E eu passei a frequentar o teatro com ele. E fiquei encantada com aquilo que eu via. Aí eu me lembro que a primeira vez que me mexeu completamente, eu assisti no Teatro Municipal, lá em cima, na Torrinha, o Morte e Vida Severina. Eu tinha 15 anos, eu me lembro muito bem porque foi a primeira vez que eu usei um sapato de salto. Então eu fui de salto alto e eu não sabia andar de salto alto. Eles eram amarelos, imagina. Que louca. Eu fui de salto alto, desci do ônibus, eu morava no Brooklyn, e desci do ônibus lá na Praça das Bandeiras e fui andando até o Teatro Municipal e com uma dificuldade imensa, né? Porque salto alto. E aí eu assisti esse espetáculo, fiquei absolutamente encantada. Era um espetáculo que tinha ganho prêmios no Festival de Nancy nesse ano, que era do TUSP, né? Era do grupo, e música do Chico Buarque, poesia do João Cabral. E eu fiquei louca com isso e pensei, eu me lembro muito de eu lá em cima na torrinha assistindo aquilo, pensando eu queria estar ali. Só que, como eu já contei várias vezes, eu achava que eu era muito velha, porque minha mãe gostava muito de cinema, e ela dizia que para começar tinha que começar com a idade da Shirley Temple, que começou com 3 anos. E então eu já tinha 15, eu já estava muito velha. E eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. E então a mamãe e eu gostava muito de fazer cursos. A Folha de São Paulo, naquela época, oferecia cursos. E eu ia toda noite para a Folha de São Paulo, fazia curso de direção, de história do teatro, mas era sentadinha ali ouvindo as pessoas falarem. Aí, como a mamãe achava que eu era muito tímida, minha mãe sempre foi uma mulher muito expansiva, muito comunicativa, ela falou assim: vou te inscrever num curso de teatro. Aí ela viu um anúncio do curso do Emílio Fontana, do professor Emílio Fontana, e me inscreveu. Era no teatro do TBC, que está lá hoje fechado. Era lá no TBC,
na sala de baixo. Ela me inscreveu e eu passei a frequentar. Eu me lembro muito bem que tínhamos aula de voz e tudo, mas a primeira vez que o professor me colocou no palco, eu me dei conta que era o lugar em que eu queria estar. Foi uma coisa assim, eu não tive dúvidas. Aí eu fiquei fazendo esse curso. Quando terminou, um colega me falou: olha, está começando um curso no Teatro de Arena de São Paulo com Augusto Boal, a Cecília e Eleni Guariba. É um curso maravilhoso, vai lá. Tá. Eu fui, tinha uma entrevista prévia, eu fiz a entrevista, passei na entrevista, mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Então, eu voltei para casa muito frustrada, sem poder fazer o curso. Passou o quê? Mais ou menos uns 15, 20 dias, eu voltei ao Teatro de Arena para assistir um espetáculo que estava lá, que se chamava Chiclete com Banana, que era um musical muito gostoso de assistir, dirigido pelo Boal. Eu estava lá e a turma que estava fazendo o curso estava no andar de cima, desceu e a professora me viu, a Eleni. Me viu e falou: você não vem? Eu disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eles me fizeram um abatimento. Eu comecei a trabalhar com meu pai na lanchonete. Meu pai tinha uma lanchonete. Ele me dava um dinheiro e eu fazia o curso à noite. E dali eu nunca mais saí. No Teatro de Arena, eles me chamaram para fazer parte desse curso. Eu saí para fazer parte do Arena Conta Zumbi, que era já um espetáculo profissional com o Hélio Ari, o Antônio Pedro, o Lima Duarte, enfim, atores espetaculares que trabalhavam no Teatro de Arena. Eu entrei nesse elenco e aí nunca mais saí. E a partir daí eu nunca mais saí. Eu era muito garota, enfrentei a oposição dos meus pais, mas depois, quando o passar do tempo, eles acabaram aceitando. Foi mais ou menos Que isso. bom. E como é que foi essa experiência, assim, de trabalhar no Arena Conta Zumbi, assim? Foi lá que você trabalhou com Lima Duarte, certo? Isso, isso. Nessa peça. Foi nessa peça. E qual Nós, a fo experiência, assim? nós fomos. O espetáculo foi ensaiado para a gente ir para a França, imagina só. Eu, com 18 anos, indo para a França apresentar o espetáculo no Festival de Nancy. Então, nós estávamos ensaiando, o Boal, nessa época, foi preso por causa da ditadura, ele foi preso, nós viajamos sem ele. Fomos para o Festival de Nancy, eu fazia a abertura do espetáculo em francês, imagina. Hoje eu não teria coragem de fazer isso, mas a juventude nos dá um desprendimento sensacional, né? Aí eu abria em francês, explicava o que era o espetáculo e tal, e a gente fazia concomitantemente um espetáculo chamado Teatro Jornal, que era onde o espetáculo que o grupo que fazia o curso estava pesquisando. Era uma proposta do Boal de fazer teatro baseado nas notícias de jornal do dia. Então nós fazíamos, eu fazia as duas coisas, eu fazia o teatro jornal e fazia o zumbi. Bom, o que, que eu posso dizer? Eu ficava deslumbrada em ver aquela gente trabalhando daquela forma. O Lima era aplaudido todas as noites no teatro, um teatro de 3.000 lugares. Ele fazia um monólogo no meio da peça e ele era aplaudido todas as noites. Quer dizer, a minha escola foi muito boa. Eu vi essas pessoas, eu junto com elas, essa experiência de se apresentar para grandes públicos. E também depois veio se apresentar no Teatro de Arena, que é um teatro pequenino, e que é arena, então, com o público todo à sua volta. Então, o meu começo foi meio um começo de fogo, mas me deu muita bagagem, me deu muita escola para seguir adiante. Certo. E você tem preferência, Denise, entre teatro e telenovela ou não há?
Eu acho que hoje em dia uma coisa não vive sem a outra. Há muito tempo já, uma coisa não vive sem a outra. Porque o teatro tem sido. ah, o teatro é a base de tudo, é onde você pode aprofundar o seu trabalho, aonde você pesquisa, arrisca, experimenta. Na televisão não há tempo para isso. A televisão é um veículo muito rápido, você tem que gravar um capítulo por dia, são cenas atrás de cenas que você prepara à noite, decora e prepara rapidamente, o diretor tem que dirigir rapidamente. Então, quanto mais bagagem você tiver vinda do teatro, quanto mais bagagem você tiver vinda dos estudos, e tal, a televisão fica mais crível, você fica menos canastrona, você fica menos repetitiva. Isso quem te dá é essa escola do teatro. Agora, a televisão te dá uma urgência, você tem que resolver uma cena. Isso também você pode emprestar para o teatro. Você, na hora, você tem que resolver como é que é essa cena, como é que eu faço isso. E isso você transita para o teatro porque isso te dá uma agilidade que o teatro às vezes ele se alonga nos ensaios e às vezes você tem que resolver rapidamente. A televisão te dá isso. Eu não sei se hoje há algum tempo já faz muito tempo que eu não sei viver sem uma coisa nem outra, por razões financeiras e por razões artísticas. Entendido. E assim, sobre Augusto Boal, Denise, qual a maior experiência assim que você tem dele, maior aprendizado? O maior aprendizado que o Boal deixou para mim e para todos os seus seguidores é que o teatro ele é um instrumento da sociedade para melhorar a sociedade. Com o teatro, você faz essa pesquisa que ele fazia, por exemplo, do Teatro Jornal, ele dizia que todo mundo podia fazer teatro, você podia fazer teatro no ônibus, no, na estação do metrô, num restaurante. Você pegava um assunto e discutia com as pessoas que estavam ali presentes e propunha alguma discussão através do teatro, incluindo a sua plateia. Então, essa foi, eu acho, a grande lição do Boal, que o teatro é um instrumento de transformação da sociedade e do ser humano, para melhorar o ser humano. Eu acho que se a gente tivesse teatro obrigatório nas escolas, se todas as crianças pudessem se comunicar através do teatro, haveria muito mais sociabilidade, muito mais possibilidade de conhecimento, de relação um com o outro. Não é para todo mundo ser profissional, mas é para usar o teatro como um instrumento de comunicação e de sociabilidade, de todos juntos discutirmos como melhorar o mundo. Com certeza. Dizem que teatro é muito bom para perder a timidez também, né? Isso aconteceu com você, Denise? A gente perde a timidez no palco, algumas pessoas, outras desistem. A gente perde a timidez, a vergonha, as barreiras que a gente tem no palco. Na vida, na rua, já não é assim. A gente conserva características. Eu, por exemplo, numa festa, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou aquela pessoa que menos se enturma. Aliás, nem gosto de festa. Mas eu gosto sempre de reuniões pequenas. Mas eu sou uma pessoa mais reservada. É, eu gosto de reuniões com poucas pessoas. Minha mãe, por exemplo, não é uma mulher. Minha mãe tem 90, mais de 90 anos e ela não é uma mulher reservada. É uma mulher que chora alto, ri alto, fala alto. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que continua tímida, apesar de 50 anos de carreira. A, 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 a minha relação com o mundo é uma relação reservada. Eu sou uma pessoa que gosto da minha privacidade e não sei me expor muito. Mas quando eu estou no palco ou quando eu estou num personagem, aí não há barreira.
Entendi. E a Denise, tem alguma história assim, de você ter saído na rua e alguém ter te chamado pelo nome do personagem? Tem bastante. Ultimamente, quer dizer, quando a novela estava no ar, a Joquebed era muito famosa, né? E, então, as pessoas nem sabiam dizer direito o nome, Joquebed e tal, mas as pessoas me falavam, olha a Joquebed, olha a Joquebed. Você é a Joquebed? Joquebed comprando tomates no supermercado, as pessoas ficavam um pouco, as pessoas ficam um pouco assombradas de cruzar, especialmente em São Paulo, porque no Rio as pessoas são mais acostumadas, né? O público é mais acostumado a cruzar com os atores. Em São Paulo, menos, porque tem menos atores morando em São Paulo. Então, quando cruza com a gente, você faz supermercado, Joquebede? Eu faço porque eu não tenho maná do deserto, eu tenho que comprar as coisas no mercado. É, e eu fiz poucos personagens malvados, mas eu tenho colegas que, quando fazem personagens malvados, vilões ou vilãs, elas são bem agredidas na rua. Eu, felizmente, tenho feito poucos desses personagens e as pessoas são muito carinhosas comigo, é muito gostoso. E o que é mais difícil, Denise, interpretar a pessoa boa ou a vilã? Eu acho que a pessoa, o herói, né, representar o herói nas, na, na fórmula tradicional da telenovela é mais difícil porque ele não tem contradições. Então, é uma pessoa que corre muito o risco de se tornar aborrecida, chata. Às vezes a gente vê até as pessoas falam, essa mocinha é muito chata. Não é culpa da atriz, é culpa da personagem, que é uma personagem que não tem contradições. Ela é boa, 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 de trincar, de doce, de boa. E o vilão, ele sempre tem dois lados. Ele tem um disfarce, ele mente, ele joga. Então, o vilão ele tem mais coloridos. Então, ele é mais rico para um ator, né? No teatro, em geral, os vilões não são os vilões não, os mocinhos, os heróis, eles não são tão chapados, tão explícitos quanto na televisão. Então fica melhor de fazer no teatro. No teatro eles se equilibram, porque todos têm contradições. Você discute questões que têm mil faces. Na televisão, não, bandido é bandido, herói é herói, e aí o herói, a heroína, ela sempre fica um pouco estampada, assim, ela não tem nuances, ela é uma boa que chora. Então isso é chato. Ou, não sei se foi para mim ou para Denise. Ah, eu acho que Oi? voltou agora. Voltou. Opa, eu vou ler agora as perguntas que algumas pessoas mandaram aqui para você, então. Ok. Olha. Alguém perguntou: Olá, por favor, pergunte se haverá mais temporadas de Hard na HBO. Valeu, beijos, Denise. Vai ter sim. Vai ter tem mais duas temporadas de rádio. Mais duas temporadas de 6 capítulos cada uma, já estão gravadas, só que eu não sei quando a HBO vai lançar. Mas nós teremos mais duas temporadas, que já estão gravadas, prontas, nós fizemos no final do ano passado. Aliás, me dá muita saudade, porque era uma turma muito boa. Certo. Então, deixa eu ver mais perguntas aqui. A Cândida perguntou: Qual foi seu maior obstáculo que superou na sua vida profissional? A vida profissional de um ator, de uma atriz, é sempre muito difícil, especialmente no Brasil. Eu, por exemplo, se eu fosse uma atriz mexicana ou argentina, eu hoje teria uma vida, economicamente falando, muito tranquila. Se eu fosse americana, nem se fala, se eu fosse europeia, também não. Porque ali, nos outros países, inclusive nesses países latino-americanos,
a remuneração dos atores ela é muito mais compensatória. O Brasil, porque durante muitos anos nós tivemos o monopólio da TV Globo, era a única televisão que realmente produzia teledramaturgia em continuidade, ela determinou os salários e determinou a situação dos atores. E isso fez com que nós tivéssemos um sindicato. Os nossos a nossa remuneração, fora alguns poucos privilegiados, fosse bastante pequena. Então, por exemplo, uma atriz, depois de tudo que eu fiz, se você for olhar o meu currículo, ainda precisar continuar trabalhando, não que eu não queira, porque eu amo trabalhar, e se eu parar de trabalhar, eu morro de tristeza, mas eu tenho que continuar trabalhando para a minha subsistência. E como eu, a grande maioria dos atores e atrizes brasileiros. Então, todas as vezes que acabava uma novela ou uma peça de teatro, onde eu estava ganhando algum dinheiro, sempre ficava aquele pavor: o que virá agora? Será que eu vou conseguir um outro trabalho? Será que alguém ainda vai me chamar? Ou eu vou conseguir um patrocínio para poder fazer uma peça? Sempre era uma questão muito séria, né? Então, sobreviver dentro da profissão sempre foi a maior dificuldade. Sempre foi e é para todos os atores. Acredito até para os jovens que estão entrando na profissão hoje. Quando eu comecei, a gente fazia teatro, tinha pouquíssima televisão. Eu fui para a televisão em 74. Meu filho tinha nascido e ele tinha 4 meses quando eu consegui um papel na televisão, porque eu precisava sustentá-lo. Então, sempre. Depois o mercado se abriu, depois se abriu para comerciais, se abriu para, hoje em dia, para essa coisa da internet, que eu ainda não sei mexer, eu ainda estou resistindo a fazer um espetáculo online, por exemplo. Meus colegas já estão fazendo. Eu ainda não me senti à vontade, não me senti para fazer. Eu não acho que eu não sei ainda. Eu não sei como é que é isso, como é que vai funcionar. Então, tem muitos colegas fazendo, mas eu ainda não me animei a fazer isso. Então, eu acho que a grande dificuldade é o próximo trabalho. O que será depois? Quando acaba esse, o que vai, que oportunidade vai aparecer na minha vida? Eu acho que essas são as dificuldades recorrentes na vida de um ator e de uma atriz. Aqui tem. O Marcelo mandou. Denise, tem algum autor que você gostaria de trabalhar? Bom, tem os autores históricos, o Shakespeare, por exemplo. Eu sou uma atriz com tantos anos de teatro, nunca fiz um Shakespeare. Então, eu tenho muita vontade de fazer um Shakespeare. Muita, muita, muita. Mas agora eu estou com uma peça do Sinisterra, que é um autor espanhol, que eu ia estrear em julho, no Rio de Janeiro, e que teve que ser interrompido os ensaios por conta da pandemia. Era uma peça, esse autor se chama Sinisterra. Ele é um espanhol vivo, atual, genial, e eu vou fazer com a Ângela Vieira. A gente até já pensou em fazer online, não sei, porque aí ela está no Rio, eu estou aqui, teria que ser assim, não sei, isso não está resolvido ainda. Gente, tem algumas aqui que eu não vou fazer. Vai essa. Voltou? Voltou. A gente tem direito
Não, eu não Então, posso. um Se spoiler eu da contar um série. spoiler da série, a HBO me processa. Eu tenho um contrato assinado que eu não posso falar. Se você pudesse começar de novo a carreira, o que faria de diferente? Aprenderia a ganhar dinheiro, que foi uma coisa que eu nunca liguei muito. Ela aconteceu porque ela foi acontecendo. Eu não tinha um projeto, vou viver disso, serei atriz para minha vida. Não, eu achava que a atriz era um complemento da minha vida. Tanto que durante muito tempo, na lanchonete do meu pai, eu fazia trabalhos paralelos para poder viver enquanto eu fazia teatro. Eu nunca achei que fosse ser uma profissional da área. Então, se eu pudesse começar de novo, eu ia talvez pensar numa carreira como profissão mesmo, que é uma coisa que eu vim pensar 20 anos depois que eu comecei. E talvez eu fizesse isso. Não tenho certeza, porque quando a gente é movido pela paixão, a última coisa que você pensa é na questão material. E eu fui para o teatro e para a televisão movida pela paixão. Certo. E o Denise, assim, você é uma atriz premiada, né? E qual foi o prêmio assim mais emocionante para você? No começo da minha carreira, quando eu ganhei o prêmio Mulher com a Lua de Cetim, foi um prêmio para mim muito gratificante, porque naquela época era diferente. A gente sabia antes, não era essa coisa feita depois, feita igual o Oscar, que você é indicado e fica sentada lá na poltrona esperando a, a definição, alguém vai ler no envelope quem foi o indicado. Naquela época a gente sabia antes, e a festa era uma homenagem para os premiados. Então era muito lindo, porque você ia sem nenhuma tensão, você ia sabendo que você ia receber um prêmio pelo seu trabalho. Não porque ele era melhor do que o outro, porque eu não acredito muito nisso. São pontos de vista. Uma pessoa gosta mais de um, outra pessoa gosta mais de outro. São pontos de vista. Mas naquele ano, alguém resolve te homenagear pelo seu trabalho. Então, isso foi muito lindo. E teve um show que era o Yves Montand, que era um extraordinário, que eu era super fã, via no cinema, era apaixonada por ele. E o show que apresentava o Molière era do Yves Montand. Então eu fiquei mesmo no palco que o Yves Montand. E a peça, essa peça eu fui premiada e o Humberto Magnani, que fazia meu marido na peça, também foi premiado. Então nós dois ganhamos juntos. Foi uma coisa maravilhosa. Ele melhor ator, eu melhor atriz. Então foi de um afeto enorme. E foi no Teatro Municipal, coisa mais bonita. Eu me lembro da minha roupa. Essa foi muito emocionante. As outras são mais nervosas, porque você fica esperando ali com a indicação, com as outras colegas que também estão concorrendo. Quando você ganha, você fica contente, mas fica incomodada, e quando você perde, você fica triste e incomodada. Então, é, é, o prêmio que eu ganhei em 81 com a Lua de Cetim, o prêmio Mulher, foi o meu prêmio mais emocionante. Certo. Alguém mandou aqui perguntar. Quando vai começar a gravação de Topíssima Parte 2? Ai, menina, eu não sei, ninguém me falou nada ainda. Eu nem sei se eu estou na Topíssima Parte 2. Ninguém me disse nada. Eu sei que agora eles já estão gravando a
o final da novela que vai entrar, que estava sendo gravada